Você já deve ter se perguntado como funciona a mente de pessoas inovadoras, aquelas que utilizam a memória e criatividade para pensar em ideias geniais, criar e provocar situações que transformam o mundo ao seu redor. Então, será que o segredo do sucesso pode ser resumido em ser criativo? Mas afinal, a criatividade se aprende? Sou Fabiano Lopes e resumindo o livro Mentes Brilhantes, Como Desenvolver Todo o Potencial do Seu Cérebro, do autor Alberto Delisola, espero te ajudar a clarificar essas questões compartilhando os insights e aprendizados desse livro maravilhoso. Curta o vídeo, deixe no comentário os códigos que você pegou com esse vídeo e se inscreva no canal. Na descrição tem um link da Caneca Boot. Canecas personalizadas sensacionais com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos naquilo que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Bom, vamos lá. Em linguagem simples e acessível, esse livro apresenta técnicas de memorização e de estímulo da criatividade, além de dinâmicas individuais e em grupo, capaz de eliminar bloqueios e lidar com a rejeição, atingir o aumento da produtividade em reuniões, bem como a elaboração de projetos vencedores. Todo mundo esquece alguma coisa, nome, data, senha, chave de casa, mas se isso tem se tornado corriqueiro em sua vida, você tem que se perguntar por quê. Vamos falar um pouco sobre o autor desse livro primeiro, esse livro maravilhoso, Mentes Brilhantes. O autor se chama Alberto Delisola, ele é escritor, palestrante, graduado em psicologia, mestre de direito na Universidade Federal de Minas Gerais e professor de psicologia e hipnose. Além de Mentes Brilhantes, ele também escreveu outros livros como Mentes Geniais e Mentes Fantásticas, que são livros que têm muito sucesso. Como se não bastasse, Alberto ainda ele tem um canal no YouTube compartilhando seus ensinamentos sobre hipnose e técnicas de memorização. Deixei o link aqui na descrição para você conferir lá depois todo o conteúdo dele. Mas assista só depois de você ver esse resumo, viu? Bom, este livro é para pessoas que acreditam no seu potencial e desejam se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Ele é indicado também para quem deseja desenvolver sua criatividade e ativar os gatilhos de memória. Começando pelo assunto memória, a distração é provavelmente a mais comum de todas as pequenas aflições do dia a dia. Incontáveis vezes todos nós esquecemos de dar um recado, pagar uma conta, mandar um feliz aniversário ou até mesmo onde colocamos as chaves e coisas do tipo. Quantas vezes você já guardou algo muito valioso em um local seguro e algumas horas depois se desesperou por não encontrá-lo? Lapsos rotineiros não são falhas de memória. O esquecimento de ações corriqueiras geralmente não é falha de memória, e sim de atenção. Podemos listar como tipos de lapsos de memória ações que você já esqueceu de ter feito, como checar se a porta da sua casa está fechada, ou se o carro está com o freio de mão puxado, mesmo que já tenha feito essas ações. E tem também as ações substitutivas, como quando você joga a banana no lixo em vez de jogar a casca. Ações incompletas, como quando você coloca a panela no fogão e se esquece de acender o fogo, ou quando coloca a forma de gelo vazia no congelador. Nenhuma dessas ações é causada por lapsos de memória, visto que você percebe claramente logo após o ocorrido que o que está fazendo não está de acordo com o seu objetivo inicial. O primeiro tipo de erro é duvidar sobre uma ação já tomada. Isso ocorre principalmente quando a ação é parte do nosso dia a dia e é executada automaticamente. Uma dica para evitar esse tipo de distração é simplesmente prestar atenção. No entanto, também existem outras técnicas para essas situações. Memória não é uma coisa. A memória ela tem sido muitas vezes comparada com um armário, uma livraria ou até mesmo com um computador. Apesar de ser capaz de armazenar diversas informações, a memória não é simplesmente um depósito. Memória não é uma coisa e sim um processo. Temos memórias de fatos, de pessoas, daquilo que gostamos ou detestamos. Existem memórias de diversos tipos e que pertencem a classes diferentes. Os especialistas costumam chamar essas classes de domínios. Portanto, existe um domínio pelos fatos, pessoas, eventos, habilidades e um domínio para futuras ações e intenções. Deste modo, para melhorar a memória para ações, futuras e intenções, é preciso que você entenda como esse tipo funciona. E vamos falar agora do gatilho de memória. Para se lembrar de algo aprendido, experiências passadas, geralmente utilizamos gatilhos de memória. Quando avistamos um amigo, diversos gatilhos de memória eles são disparados. Nome, profissão, idade. A pergunta qual a capital do Brasil? Já engatilha a informação armazenada, Brasília.
Lembramos da nossa namorada ou esposa quando passamos por uma loja e sentimos um certo perfume. Porque sentir o perfume da pessoa amada é um poderoso gatilho de memória. Mesmo que aparentemente alguma memória surja em nossas mentes sem qualquer motivo aparente, é provável que houve algum gatilho de memória responsável por essas lembranças. Aí surge a primeira regra em busca de uma supermemória. Se você deseja se lembrar de fazer algo, concentre-se no gatilho de memória e não na intenção propriamente dita. Outro ponto é a dualidade memorização e decoreba. Há uma certa confusão entre esses termos, mas vou citar aqui as diferenças. A decoreba, ela se refere à criação de códigos ineficientes de memória. Desse modo, pela repetição pura e simples, a pessoa tenta aprender muita informação em um curtíssimo espaço de tempo. Esse é um método completamente equivocado de se adquirir novos conhecimentos, porque sem o entendimento não é possível criar uma rede eficiente de memorização. A pessoa não cria conexões neurais. Logo, a pessoa que se utiliza da decoreba é incapaz de se articular adequadamente sobre o assunto decorado. Agora vamos falar sobre a diferença da técnica de memorização, que por sua vez refere-se à incorporação de mais gatilhos de memória, facilitando a busca de qualquer assunto aprendido anteriormente. Veja, não existe sentido em utilizar técnica de memorização sem que haja um entendimento prévio do assunto a ser memorizado. Logo, sem um entendimento adequado, é praticamente impossível criar gatilhos de memórias eficientes. Assim, utilizar um mapa mental para se lembrar de algumas aulas, a pessoa simplesmente cria novos códigos visuais para uma informação já aprendida anteriormente, evitando esquecimento. Uma das perguntas que o livro também responde é: o que significa ser criativo? Segundo o Alberto Delisola, para a maioria das pessoas, a criatividade é uma coisa inata, um dom com o qual se nasce e que é desenvolvido naturalmente. E por isso, pessoas que não possuem um dom não conseguem se desenvolver. Mas na visão do autor, a criatividade é um potencial desenvolvido pelo ser humano como um trabalho intelectual de criação de novas coisas. Alguns conceitos sobre a criatividade nesse livro são: não existe uma fórmula mágica para a criatividade. Estimular a criatividade exige trabalho intelectual. A criatividade é importante para o desenvolvimento cognitivo. Estimular a criança a ser criativa é essencial para o desempenho operacional cerebral. Os trabalhos mentais devem estar ligados a todas as etapas da vida. A tecnologia ela não deve ser ligada a uma preguiça mental. E dom e talento não tem nada a ver com criatividade. Antes de levar o leitor ao estudo profundo da criatividade, Alberto Delisola dedica um espaço especial para falar sobre as grandes mentes criativas que nos precederam. Voltaire, Michelangelo, Kepler, Pascal, Descartes, Sebastian Bach, Darwin, Jobs, Portinari, Chico Buarque, Albert Einstein. E o que esses gênios têm em comum? A criatividade. E como podemos aprender com eles? Alberto Delisola destaca que, por exemplo, a vida e a obra de Antoine Lavoisier, químico francês do século XVIII, é um ótimo exemplo de criatividade. Em sua frase universalmente conhecida, "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma", Lavoisier nos mostra que a criatividade se dá por meio de materiais pré-existentes. Não se cria nada a partir do vazio. Assim, segundo observou o escritor, o químico nos ensina que a criação somente é possível se houver alguma coisa em que se basear, aprofundar e esmiuçar. Para tanto, deve-se ter conhecimento da matéria-prima a ser utilizada. Evocando assim tais ensinamentos, entende-se que qualquer aspecto que viemos a exercer a criatividade, devemos buscar o entendimento daquele assunto. Segundo ele, as mentes brilhantes transcendem a mera inteligência, dom ou talento, buscam mais do que exercer suas habilidades, criam coisas, dão mais valor à paixão do que às recompensas, vai além da inteligência inata, enfrentam os problemas de forma inovadora e superam os medos dos riscos. Falemos agora sobre o brainstorming. O que é e para que serve? Em tradução livre, significa tempestade de ideias. No interior é mais conhecido como toró de parpite. Brainstorming é a ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento da criatividade. Durante o brainstorming, nenhuma ideia é descartada ou julgada como errada ou absurda. Todas são ouvidas e trazidas até o processo de brainwriting, que se constitui na compilação ou anotação de todas as ideias ocorridas no processo de brainstorming. Depois de uma sessão de brainstorming, é possível trabalhar em cada uma das ideias até chegar à solução efetiva. Alguns exemplos da aplicação da técnica são
desenvolvimento de produto, obter novas ideias para novos produtos, efetuar melhoramento naqueles já existentes. Para publicidade, desenvolver novas ideias de campanha de publicidade, gestão de projeto, identificar projetos, riscos, entrega, trabalhos, recursos, tarefas, responsabilidades. Além disso, aprendemos com o autor que é possível fazer brainstorming para inúmeras coisas, como para gestão de processo e formação de equipe, por exemplo. Certo, Fabiano, mas como ser mais criativo? Estimule a sua criatividade, faça as coisas do dia a dia de uma forma diferente. Mude o trajeto de ida ou volta ou ao lado da calçada, anote sonhos e tente interpretá-los. Você tem crianças à sua volta, filhos, sobrinhos e amigos? Estimule a criatividade deles. Como você viu, a criatividade é essencial para o desempenho operacional cerebral dos nossos pequenos. Aplique os trabalhos mentais em todas as etapas da sua vida. Use a tecnologia a seu favor, smartphone, computadores, eles são bem-vindos, apenas enquanto não te levarem à preguiça mental. Faça brainstorming em sua empresa, com os seus amigos ou até mesmo com a sua família. De repente surge uma grande ideia. O autor também faz uma passagem rápida pelo assunto mapas mentais. Assunto que, se ainda você não conhece, o método de aprendizado com mapas mentais, recomendo que dê uma olhada nesse assunto, pois os efeitos podem ser muito bons depois de um período de prática. E então chega uma parte muito bacana do livro, que é a leitura dinâmica. Primeiro, ele já inicia detonando cursos que promete que você termine lendo entre 2.000 e 25.000 palavras por minuto e com compreensão. Uma das formas de mostrar que esses cursos são fakes foi mostrado o resultado num torneio de leitura dinâmica que realizaram na Inglaterra em 2003, onde a vencedora não passou de 2.500 palavras por minuto. Nessa parte, o autor também comenta sobre a importância na volta ao conteúdo estudado, no caso somente para lembrar os tópicos chaves, então ir fixando todo o conteúdo. Enfim, o autor chega no regulador de leitura, que é basicamente você ler acompanhando junto com um dedo ou caneta, logo abaixo do texto sendo lido. Isso evita que perdemos a constância na velocidade da leitura. Facilmente você verá a velocidade aumentar e fica mais fácil voltar ao foco da leitura e compreensão caso a nossa mente começa devagar. O resultado é imediato. No momento que cheguei a essa parte, apliquei a técnica e em pouco tempo já tinha quebrado minha média de página lida e compreendida também. No mesmo tempo utilizado no modelo convencional anteriormente. Nas considerações finais também o autor ele enfatiza que temos que arriscar mais, criar mais. Só agindo e fazendo coisas novas é que aumentamos nosso repertório para enfim ter mais ferramentas e possibilidades para a criatividade. Chegamos aqui ao final de mais um resumo, espero que tenham gostado. Deixe aqui o seu comentário, escreva quais os códigos que você pegou desse livro, curta, compartilhe, dá uma olhada nas nossas canecas e muito obrigado por ter chegado até aqui. Valeu!